Olá, tudo bem? Como vocês estão, meus seguidores e amantes de leitura, amantes de histórias? Hoje eu vou começar a ler o livro O Filho da Luz, da coleção Ramsés. Essa coleção possui 5 volumes e o primeiro se chama Ramsés, o Filho da Luz. É um romance histórico. Ele foi escrito pelo Christian Jacques. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. O Christian Jacques nasceu em Paris em 1947. Ele é um egiptólogo renomado. Apaixonou-se pela civilização egípcia ao ler, aos 13 anos de idade, o livro A História da Civilização do Egito Antigo, de Jacques Pirene. O Christian Jacques é doutor em estudos egípcios pela Sorbonne. Ele desfruta de sólida reputação acadêmica, já escreveu inúmeros artigos sobre egiptologia e alcançou sucesso literário ao publicar em 1987 o seu primeiro romance, O Ilustre Champollion. Preocupado com a sobrevivência da civilização egípcia, criou, juntamente com a esposa, o Instituto Ramsés, que se dedica a reconstituir fotograficamente os sítios arqueológicos ameaçados do Egito, com vistas à sua preservação. Em 1995, lançou a série Ramsés, em 5 volumes, que o consagrou definitivamente na carreira literária. Essa coleção foi publicada em 25 países e até o ano dessa edição que eu possuo, vendeu mais de 5 milhões de exemplares. No Brasil, essa coleção foi publicada pela Bertrand Brasil e agora vou começar a leitura pela orelha do livro. A orelha do livro é aquela parte que aparece dobradinha depois da capa. Abre aspas. Oficialmente, Christian Jacques nasceu em Paris, em 1947, mas seu verdadeiro nascimento remonta ao tempo dos faraós, às margens do Nilo, o rio que leva as mensagens eternas. Estaria Christian Jacques, o escriba oficial de Ramsés, relatando de memória a inesquecível história da 19ª dinastia do Egito? Magazine Littéraire. Fecha aspas. Desculpe, o meu francês é bem fraquinho. Continuando a leitura. Quando evocamos a grandeza do Egito Antigo, um nome vem imediatamente à nossa mente: Ramsés, o faraó que reinou durante 60 anos, combateu inúmeros inimigos e cujos feitos estão talhados em esculturas nos templos egípcios e em narrativas poéticas. No primeiro volume desta magnífica saga, O Filho da Luz, Ramsés tem apenas 14 anos de idade. Filho de Set, o faraó venerado por seu povo ao tornar seu império o mais poderoso do mundo, Ramsés acalenta o anseio de tornar-se o sucessor ao trono. Contudo, Ramsés não é o filho primogênito, e essa primazia naturalmente será destinada a Shenar, seu irmão mais velho. Mas quem realmente sucederá Sete? O calculista e ambicioso Shenar? Ou o apaixonado e vigoroso Ramsés? Secretamente, Sete inicia o filho mais novo a sagrada e suprema função. As provações e armadilhas mortais se multiplicarão. Conseguirá Ramsés escapar às intrigas do irmão? Saberá escolher entre a apaixonada Iset, a bela, e a misteriosa Nefertari? Ramsés só poderá contar com a amizade de alguns amigos fiéis: Amene, o escriba, Moisés, seu codiscípulo hebreu, e Setaol, o encantador de serpentes. Assim, se inicia a jornada apaixonante do herói egípcio conhecido como o Filho da Luz, em um mundo
repleto de sabedoria que será paulatinamente desvendado a cada volume da série Ramsés. Fim da leitura da orelha da capa. Para ter força, sê um artesão das palavras. A força de um ser é sua língua, e as palavras são mais eficazes que qualquer forma de luta. Mericare. Prefácio. Ramsés, o maior dos vencedores, o Rei Sol, guardião da verdade. É nestes termos que Jean-François Champollion, que abriu as portas do Egito ao decifrar os hieróglifos, descreve o faraó Ramsés II, ao qual dedicava um verdadeiro culto. É verdade que o nome de Ramsés atravessou os séculos e venceu o tempo. Por si só, engloba o poder e a grandeza do Egito faraônico, mãe espiritual das civilizações ocidentais. Durante 67 anos, de 1279 a 1212 a.C., Ramsés, o filho da luz, levará ao apogeu a glória do seu país e fará brilhar a sua sabedoria. Na terra do Egito, o viajante reencontra Ramsés a cada passo. Deixou sua marca num número incalculável de monumentos, quer construído pelos seus mestres de obras, quer restaurados durante o seu reinado. E todos pensam nos 2 templos de Abu Simbel, onde para sempre reina o par formado por Ramsés divinizado e Nefertari, grande esposa real, na imensa sala de colunas do templo de Karnak, no colosso sentado e sorridente do templo de Luxor. Ramsés não é um herói de romance, mas de vários romances, de uma verdadeira epopeia que nos conduz desde a sua iniciação na função faraônica sob a orientação de seu pai Sete, de estatura tão impressionante como a do filho, até os últimos dias de um monarca que teve de enfrentar múltiplas provas. Foi por isso que lhe consagrei esta série romanesca composta por 5 volumes, de forma a poder evocar as extraordinárias dimensões de um destino no qual participaram personagens inesquecíveis, como Set, sua esposa Touia, a sublime Nefertari, Izet a Bela, o poeta Homero, o encantador de serpentes Setaou, o hebreu Moisés e tantos outros que reviverão ao longo destas páginas. A múmia de Ramsés foi conservada. Das feições do enorme ancião desprende-se uma espantosa sensação de poder. Muitos visitantes da Sala das Múmias no Museu do Cairo tiveram a impressão de que ele iria sair do seu sono. O que a morte física recusa a Ramsés, a magia do romance tem o poder de lhe conceder. Graças à ficção e à egiptologia, é possível partilhar suas angústias e esperanças, viver seus fracassos e sucessos, reencontrar as mulheres que amou, sofrer com as traições que suportou e rejubilar-se com as amizades indefectíveis, lutar contra as forças do mal e procurar essa luz de onde tudo brotou e a qual tudo regressa. Ramsés, o Grande. Que companheiro de jornada para um romancista, desde o seu primeiro combate contra um touro selvagem até a sombra serena da acácia do ocidente. Marcas do destino de um grande faraó que se desenrola, ligado ao do Egito, o país amado pelos deuses. Uma terra de água e de sol, onde as palavras retidão, justiça e beleza compunham um sentido e faziam parte do cotidiano. Uma terra onde o além e o aqui estavam permanentemente em contato, onde a vida podia renascer da morte, onde a presença do invisível era palpável, onde o amor à vida e à imortalidade abria o coração dos homens, tornando-os felizes e alegres, na realidade, o Egito de Ramsés.
Nesse momento, eu vou colocar aí para vocês o mapa do Egito e também o mapa do Antigo Oriente Próximo ou Novo Império, como se apresenta no livro. Eu aproveito para explicar que em alguns momentos, durante a narrativa, vai se falar em Alto e Baixo Egito. No Egito é considerado o Alto, a parte alta, a região sul, mais próxima da Núbia, onde fica localizada a nascente do rio Nilo. E o Baixo Egito é o delta do Nilo, do rio Nilo, onde se encontram as cidades de Alexandria, Roseta, Tanta, Damieta, Port Said. É onde o rio Nilo desemboca no mar Mediterrâneo. Então, só para explicar, dar esse entendimento do porquê Alto e Baixo Egito é relacionado à nascente do rio Nilo e ao encontro do rio com o mar Mediterrâneo. Vamos começar então. Espero que vocês aproveitem a leitura. Capítulo 1. O touro selvagem, imóvel, fixava o jovem Ramsés. O animal era monstruoso, patas grossas como colunas, longas orelhas pendentes, uma barbicha rala no maxilar inferior. A pelagem castanha e preta. Ele acabava de sentir a presença do rapaz. Ramsés estava fascinado pelos chifres do touro, próximos e largos na base antes de se curvarem para trás e se orientarem para cima, formando uma espécie de capacete e terminando em pontas afiadas, capazes de rasgar a carne de qualquer adversário. O rapaz nunca tinha visto um touro tão grande. O animal pertencia a uma raça temível que os melhores caçadores hesitavam em desafiar. Calmo, no meio do seu clã, protegia os de sua espécie, feridos ou doentes, atento ao crescimento dos mais jovens, tornando-se terrivelmente agressivo quando perturbavam a sua tranquilidade. Enfurecendo-se à mínima provocação, partia com velocidade surpreendente e não desistia antes de ter abatido o seu adversário. Ramsés recuou um passo. O rabo do touro selvagem chicoteava o ar. Lançava um olhar feroz ao intruso que ousara aventurar-se em suas terras, em suas pastagens, próximas de um pântano onde cresciam altos juncos. Não longe dali, uma vaca espreitava, junto às suas outras companheiras do rebanho. Na solidão da margem do Nilo, o grande macho reinava sobre a sua manada e não tolerava qualquer presença estranha. O jovem pensara estar oculto pela vegetação, mas os olhos aguçados do touro, afundados nas órbitas, não se desviavam dele. Ramsés teve então certeza de que não lhe escaparia. Lívido, voltou-se lentamente para o pai. Sete, o faraó do Egito, aquele a quem chamavam o touro vitorioso, mantinha-se a uma dezena de passos atrás do filho. Dizia-se que a sua simples presença paralisava seus inimigos. A sua inteligência, afiada como o bico do falcão, dominava a tudo e a todos, e não havia nada que ele passasse despercebido. Elegante, de rosto severo, testa alta, nariz adunco e feições salientes, Sete era a autoridade personificada. Venerado e temido, o monarca devolvera ao Egito a sua glória de outrora. Ao completar 14 anos, Ramsés, já com a estatura de um adulto, encontrara o pai pela primeira vez. Até então, tinha sido educado no palácio por um preceptor, incumbido de ensiná-lo a tornar-se um homem de qualidade, que, por ser filho do rei, passaria dias felizes ocupando um alto cargo. Mas Sete arrancara-o da aula de hieróglifos e o conduzira para campo aberto, longe de qualquer aldeia. Nenhuma palavra fora pronunciada. No local onde a vegetação se tornara excessivamente densa,
O rei e o filho apearam do carro puxado por 2 cavalos e penetraram na mata fechada. Atravessado o obstáculo, tinham desembocado no território do touro. Qual era mais assustador, o animal selvagem ou o faraó? Tanto um quanto o outro desprendiam uma força que Ramsés sentia-se incapaz de dominar. Os historiadores sempre afirmaram ser o touro um animal celestial, animado pelo fogo do outro mundo, e que o faraó confraternizava com os deuses. Apesar da sua elevada estatura, da sua robustez e da sua recusa ao medo, o jovem sentia-se apanhado entre 2 forças quase cúmplices. Ele descobriu-me, disse ao pai com uma voz que tentava manter firme. Tanto melhor. As 2 primeiras palavras proferidas pelo pai soaram como uma condenação. Ele é enorme. E você, o que é? A pergunta surpreendeu Ramsés. Com a pata dianteira esquerda, o touro escavou furiosamente o solo. Garças reais levantaram voo, como se abandonassem o campo de batalha. Você é um covarde ou o filho de um rei? O olhar de Sete atravessava-lhe a alma. Gosto de combater, mas um verdadeiro homem vai até o limite das suas forças. Um rei passa além delas. Se não é capaz, não herdará o meu trono e nunca mais nos veremos. Nenhuma prova deve abalá-lo. Se quer partir, parta. Caso contrário, domine-o. Ramsés ergueu os olhos e sustentou o olhar do pai. Você está me enviando para a morte. Seja um touro poderoso de eterna juventude, com coração firme e chifres afiados, e nenhum inimigo lhe poderá vencer, disse-me o meu pai. Você, Ramsés, saiu do ventre da sua mãe como um autêntico touro, e deve se transformar num sol radioso, que espalhará os seus raios para o bem do seu povo. Você se escondia na minha mão como uma estrela. Hoje, abra os dedos, brilhe ou desapareça. O touro soltou um mugido. O diálogo dos intrusos irritava-o. Ao redor, os sons dos campos extinguiam-se, do roedor ao pássaro. Todos se apercebiam da iminência do combate. Ramsés encarou o animal. Em luta de mãos limpas, já havia vencido adversários mais pesados e mais fortes do que ele, graças aos truques que o seu preceptor lhe ensinara. Mas que estratégia devia adotar perante um animal daquele porte? Sete entregou ao filho uma longa corda com um nó corrediço. A força dele está na cabeça. Segure-o pelos chifres e você será o vencedor. O jovem recuperou a esperança. Por ocasião dos torneios náuticos, no lago do palácio, tinha se exercitado bastante no manejo dos cordames. Assim que o touro ouvir o som do seu laço, avisou o faraó, ele vai atacá-lo. Não fale, porque você não terá uma segunda oportunidade. Ramsés rememorou o gesto em pensamento e ganhou coragem, em silêncio. Apesar da pouca idade, media mais de 1,70 m e exibia a musculatura de um perfeito atleta. Como o irritava o caracol infantil preso por uma fita à altura da orelha. Esse ornamento ritual era formado com seus magníficos cabelos louros. Logo que tivesse um posto na corte, seria autorizado a usar outro penteado. Mas o destino lhe daria tal oportunidade? É verdade que muitas vezes, e não sem alguma fanfarronice, o impetuoso jovem tinha desejado provas dignas de sua capacidade. Nem desconfiava que o faraó em pessoa responderia aos seus desejos de maneira tão brutal. Irritado pelo cheiro do homem, o touro não esperou mais tempo. Ramsés apertou a corda.
Quando o animal fosse capturado, teria de despender uma força colossal para imobilizá-lo. Visto que ainda não a possuía, ultrapassá-lo-ia, mesmo que o coração lhe rebentasse. Não desiludiria o faraó. Ao fazer tal promessa, girou então o laço. O touro disparou com os chifres em riste. Surpreendido pela velocidade do animal, o jovem afastou-se, dando 2 passos para o lado. Estendeu o braço direito e atirou o laço, que ondulou como uma serpente e bateu nas costas do touro. Concluindo o movimento, Ramsés escorregou no solo úmido e caiu no momento em que os chifres se preparavam para espetá-lo, mas apenas roçando-lhe o peito sem que ele fechasse os olhos. Ansiara por ver a morte de perto. Irritado, o touro continuou a corrida até os juncos e voltou-se de repente. Ramsés, que havia se levantado, cravou seu olhar no dele. Desafiá-lo-ia até o último momento para provar a Sete que um filho de rei sabia morrer com dignidade. De repente, o touro estacou. A corda que o faraó segurava com firmeza prendia-lhe os chifres. Sacudindo a cabeça com movimentos furiosos, o animal tentou em vão libertar-se. Sete utilizava-se de sua força descontrolada para voltar-se contra ele. Agarre-o pelo rabo, ordenou o faraó. Ramsés correu e agarrou-lhe o rabo liso, apenas com um tufo de crinas na extremidade. Rabo que o faraó usava preso à cintura da sua tanga, como senhor absoluto do poder do touro. Exausto, o animal acalmou-se, contentando-se em apenas bufar e resfolegar. O rei largou-o, depois de ter feito sinal a Ramsés para se colocar atrás dele. Essa espécie é indomável. Um macho como esse ataca através do fogo e da água e sabe esconder-se atrás de uma árvore para melhor surpreender seu inimigo. O animal voltou a cabeça de lado e olhou por instantes o seu adversário. Depois, como num gesto de impotência perante o faraó, afastou-se para o seu território com um passo tranquilo. Você é mais forte do que ele. Já não somos adversários. Fizemos um pacto. Sete tirou um punhal de sua bainha de couro e, com um gesto rápido e preciso, cortou o caracol da infância. Meu pai, a sua infância está morta. A vida começa amanhã, Ramsés. Não venci o touro, mas venceu o medo, o primeiro dos inimigos no caminho da sabedoria. Há muitos outros? Mais, muito mais do que os grãos de areia do deserto. A pergunta queimava os lábios do rapaz. Então devo entender que o senhor me escolheu como seu sucessor? Você acha que somente a coragem basta para governar os homens? Fim do capítulo 1. Capítulo 2. Sari, o preceptor de Ramsés, percorria o palácio em todas as direções em busca do seu aluno. Não era a primeira vez que o jovem escapava da aula de matemática para se entreter com os cavalos ou participar de uma competição de natação com seu grupo de amigos, irresponsáveis e rebeldes. Jovem, porém barrigudo, pois detestava exercício físico, Sari zangava-se constantemente com o seu discípulo, mas ficava aflito à sua menor extravagância. Seu casamento com uma mulher muito mais jovem, a irmã mais velha de Ramsés, permitira-lhe ocupar o invejado posto de preceptor do príncipe. Invejado. É porque eles não conheciam o caráter obstinado e impossível do filho mais novo de Sete. Se não tivesse uma paciência inata e uma persistência enorme para abrir o espírito de um garoto, muitas vezes insolente e demasiado seguro de si, Sari teria renunciado à sua tarefa. De acordo com a tradição, o faraó não se ocupava da educação dos filhos enquanto pequenos.
Aguardava o momento de o adolescente emergir para a vida adulta para o encontrar e testá-lo, a fim de saber se ele seria digno de reinar. Só que no momento, a decisão estava tomada há muito tempo. Seria Shenar, o irmão mais velho de Ramsés, que subiria ao trono. Mas era necessário canalizar a fogosidade do mais novo, a fim de que ele se tornasse um bom general, no melhor dos casos, ou um animado cortesão, no pior deles. No vigor dos seus 30 anos, Sari passaria de boa vontade o tempo à beira do lago de sua vila, na companhia da esposa de 20 anos. Mas não acabaria por se aborrecer? Graças a Ramsés, um dia nunca se assemelhava ao anterior. A sede de viver daquele rapaz era inextinguível, a sua imaginação sem limites. Tinha cansado vários preceptores antes de aceitar Sari. Apesar da frequência com que se desentendiam, este acabava por conseguir atingir os seus objetivos: abrir o espírito do jovem a todas as ciências conhecidas e praticadas por um escriba. Sem que o confessasse, aguçar a inteligência perspicaz de Ramsés, dotado de intuições por vezes excepcionais, era realmente um prazer. Já fazia algum tempo que o jovem estava mudando. Ele, que não suportava um minuto de inatividade, detinha-se nas máximas do velho sábio Ptahhotep. Sari tinha o mesmo surpreendido a sonhar, olhando o bailado das andorinhas na luz da manhã. O amadurecimento tentava realizar a sua obra. Em muitos seres falhava. O preceptor perguntava a si mesmo de que material seria feito o homem Ramsés, se o fogo da juventude se transformaria noutro fogo, menos indisciplinado, mas igualmente potente. Como não se inquietar perante tantos dotes? Na corte, como em qualquer outro segmento da sociedade egípcia, os medíocres cuja perpetuação estava assegurada olhavam com ódio aqueles cuja personalidade tornava ainda mais apagada a sua insignificância. Embora a sucessão de Sete não gerasse problemas e Ramsés não tivesse que se ocupar com as inevitáveis intrigas fomentadas pelos homens de poder, os amanhãs talvez fossem menos risonhos do que aparentavam ser. Alguns pensavam já em afastá-lo das funções principais do Estado, a começar pelo seu próprio irmão. Em que se transformaria ele, enviado para uma província distante? Habituar-se-ia a uma existência rural e ao simples ritmo das estações? Sari não tinha ousado revelar as suas preocupações à irmã de seu discípulo, cuja tagarelice receava. Quanto a abrir-se com Sete, impossível. Sobrecarregado de trabalho, o faraó estava demasiado ocupado em governar o país, cada dia mais florescente, para prestar atenção aos estados de espírito de um lacaio. Era bom que pai e filho não tivessem nenhum contato. Perante alguém tão poderoso como Sete, Ramsés não teria outra escolha a não ser a revolta ou o aniquilamento. Decididamente, a tradição tinha coisas boas. Os pais não eram as pessoas melhor indicadas para educar os filhos. A atitude de Touia, a grande esposa real e mãe de Ramsés, mostrava-se muito diferente. Sari era um dos poucos a constatar a sua nítida preferência pelo filho mais novo. Culta, requintada, conhecia as qualidades e os defeitos de cada cortesão. Reinava como uma autêntica soberana sobre a casa real. Velava pelo respeito rigoroso da etiqueta e gozava tanto da estima dos nobres como da do povo. Mas Sari tinha medo de Touia. Se a importunasse com receios ridículos, seria destituído da função. A rainha não apreciava os faladores. Considerava uma acusação infundada tão grave quanto uma mentira. Mais valia calar-se do que passar por um profeta de mau
augúrio. Apesar da sua repugnância, Sari dirigiu-se às estrebarias. Tinha medo dos cavalos e dos seus coices. Detestava a companhia dos palafraneiros e mais ainda a dos cavaleiros, fascinados por proezas inúteis. Indiferente às piadas que soltaram ao passar por eles, Sari procurou em vão o seu discípulo. Ninguém o tinha visto nos últimos 2 dias, e todos se admiravam com essa ausência. Durante horas, esquecendo o almoço, Sari tentou encontrar Ramsés. Esgotado, coberto de pó, resignou-se a regressar ao palácio ao cair da noite. Em breve teria que comunicar o desaparecimento de seu aluno e provar que estava completamente por fora do acontecido. Mas como enfrentar a irmã do príncipe? Carrancudo, o preceptor esqueceu-se de cumprimentar os seus colegas que saíam da sala de estudo. A partir do dia seguinte, de manhã, interrogaria, sem grandes esperanças, os melhores amigos de Ramsés. Se não conseguisse nenhuma pista, teria que admitir a terrível realidade. Que falta contra os deuses teria cometido Sari para assim ser torturado por um gênio mau? Ver a sua carreira destruída seria de uma injustiça gigante. Seria escorraçado da corte, a esposa o repudiaria e ele seria reduzido à condição de lavadeiro. Aflito com a ideia de sofrer tal desgraça, Sari sentou-se à maneira de escriba no local de costume. Habilmente, Ramsés estava à sua frente. Algumas vezes atento, outras sonhador, e sempre capaz de lhe dar uma resposta inesperada. Com 8 anos conseguira traçar os hieróglifos com mão firme e calcular o ângulo de inclinação de uma pirâmide, porque havia gostado do exercício. O preceptor fechou os olhos para guardar na memória os melhores momentos da sua ascensão social. Está doente, Sari? Aquela voz grave e autoritária. É você? É você realmente? Se estava dormindo, continue. Se não, olhe. Sari abriu os olhos. Era, na verdade, Ramsés, também coberto de pó, mas com os olhos brilhantes. Precisamos nos lavar. Por onde você andou? Em lugares infectos, como as estrebarias. Estava à minha procura? Estupefato, Sari ergueu-se e andou em redor de Ramsés. O que fez com o caracol da infância? Foi meu pai que o cortou. Impossível. O ritual exige que... Está duvidando da minha palavra? Desculpe. Sente-se e escute, Sari. Impressionado pelo tom de voz do príncipe, que não era mais o de uma criança, Sari obedeceu. Meu pai me fez passar pela prova do touro selvagem. Não, não é possível. Não saí vencedor, mas enfrentei o animal e acho que meu pai me escolheu como futuro sucessor. Não, meu príncipe, foi o seu irmão mais velho o escolhido. Ele passou pela prova do touro? Sete queria simplesmente confrontá-lo com o perigo de que você tanto gosta. Teria desperdiçado seu tempo por tão pouco? Tenho certeza que foi a mim que ele chamou. Não se deixe embriagar e renuncie a essa loucura. Loucura? Há muitas personalidades influentes na corte que não apreciam nada em você. O que estão censurando? Por você ser assim, ser você mesmo, entendeu? Você me aconselharia, então, que eu me mantivesse no meu lugar. A razão assim o exige. A razão não tem a força de um touro. Os jogos do poder são mais cruéis do que imagina. A bravura não basta para vencê-los. Pois bem, você me ajudará. Como? Conhece bem os hábitos da corte. Identifique os meus amigos e os meus inimigos e me aconselhe. Não me peça muito. Sou apenas o seu preceptor. Esqueceu que a minha infância está morta?
Ou se torna mais que meu preceptor, ou nos separaremos. Você me obriga a enfrentar riscos desnecessários e não está talhado para o poder supremo. O seu irmão mais velho está se preparando para ele há muito tempo. Se você o provocar, ele o destruirá. Fim do capítulo 2. Capítulo 3. Finalmente a grande noite. Era lua nova. A noite estava convenientemente escura. Ramsés tinha marcado um encontro decisivo com todos os seus condiscípulos, educados como ele por preceptores reais. Seriam capazes de escapar à vigilância dos guardas e encontrarem-se no centro da cidade para tratar do essencial, dessa pergunta que lhe queimava o coração e que ninguém ousava formular? Ramsés saiu do seu quarto pela janela e saltou do primeiro andar. A terra fofa do jardim florido amorteceu o choque e o jovem avançou encostado ao prédio. Os guardas não o assustavam. Uns dormiam, outros jogavam dados. Se tivesse o azar de encontrar um que desempenhasse corretamente a sua missão, convencê-lo-ia com lábia ou espancá-lo-ia. Na euforia, tinha esquecido de um guardião que não se descuidava. Um cão amarelo-dourado de tamanho médio, forte e musculoso, de orelhas caídas e rabo em espiral. Parado no meio do caminho, não ladrou, mas impediu-lhe a passagem. Instintivamente, Ramsés procurou-lhe o olhar. O cão sentou-se sobre as patas traseiras e a cauda agitou-se cadenciadamente. O jovem aproximou-se e fez-lhe festas. A amizade foi imediata entre os dois. Sobre a coleira de couro pintada de vermelho um nome: Vigilante. E se você me acompanhasse? Vigilante aprovou com um ligeiro movimento do focinho curto, encimado por uma trufa negra. Guiou o seu novo dono até a saída do prédio, onde eram educados os futuros notáveis do Egito. Apesar da hora tardia, várias pessoas ainda perambulavam pelas ruas de Mênfis, a mais antiga capital do país, que, apesar da riqueza de Tebas, a meridional, ainda mantinha o seu prestígio de outrora. As grandes universidades estavam situadas em Mênfis, e era ali que os filhos da família real e os que eram considerados dignos de aspirar às mais altas funções recebiam uma educação rigorosa e exigente. Ser admitido no CAP, o lugar fechado, protegido e nutritivo, provocava muitas invejas, mas os que lá residiam desde a infância, como Ramsés, não desejavam outra coisa senão escapar de lá. Envergando uma túnica de mangas curtas, de pouca qualidade que o igualava a qualquer transeunte, Ramsés chegou à célebre Casa da Cerveja, no bairro da Escola de Medicina, onde os futuros terapeutas gostavam de passar alguns bons momentos depois de duros dias de estudo. Como o vigilante não o largava, o príncipe não o enxotou e entrou com ele no estabelecimento proibido aos garotos do CAP. Mas Ramsés não era mais garoto e tinha conseguido sair da prisão dourada. A Casa da Cerveja, com sua grande sala de paredes caiadas, esteiras e tamboretes, acolhia os animados clientes, amantes de cerveja forte, vinho e licor de palma. O patrão exibia com prazer as suas ânforas provenientes do Delta, dos oásis ou da Grécia, e gabava-se da qualidade dos seus produtos. Ramsés escolheu um lugar sossegado, de onde podia vigiar a porta de entrada. — O que deseja? Perguntou um servo. — No momento nada. Os desconhecidos pagam adiantado. O príncipe estendeu-lhe um bracelete de cornalina. — Isto basta? O servo observou o objeto. — Serve. Vinho ou cerveja? — A melhor cerveja que tiver. — Quantas taças? — Ainda não sei. — Vou trazer o jarro. Quando tiver certeza, trago-lhe as taças. Ramsés percebeu que ignorava o valor das coisas.
O homem, sem dúvida, o estava roubando. Já estava na hora, portanto, de sair da escola, demasiado bem protegida do mundo exterior. Com o vigilante aos pés, o príncipe fixou a entrada da casa da cerveja. Quem, dentre os seus companheiros de estudo, ousaria tentar a aventura? Fez apostas, eliminou os mais timoratos e os mais carreiristas, e acabou por ficar com 3 nomes. Esses não recuariam diante do perigo. Sorriu quando Setaou franqueou a soleira da porta do estabelecimento. Entroncado, viril, com músculos salientes, a pele trigueira, a cabeça quadrada de cabelos negros, Setaou era filho de um marinheiro com uma núbia. A sua excepcional resistência, bem como seus dons para a química e o estudo das plantas, tinham atraído a atenção do seu professor. Os mestres do CAP não lamentavam ter-lhe aberto as portas do ensino superior. Pouco conversador, Setaou sentou-se ao lado de Ramsés. Os 2 rapazes nem tiveram oportunidade de falar, porque entrou Amene, pequeno, magro e frágil, com a sua tez pálida e os cabelos já escassos, apesar da pouca idade. Revelava-se incapaz de praticar desporto ou carregar grandes pesos, mas ultrapassava todos os membros do seu nível na arte de escrever os hieróglifos. Trabalhador infatigável, dormia apenas 3 ou 4 horas por noite e conhecia os grandes autores melhor que o seu professor de literatura. Filho de um estucador, tornara-se o herói da família. Consegui sair, exclamou ele orgulhosamente, oferecendo o meu jantar a um dos guardas. Ramsés também o esperava. Sabia que Setaou usaria a força e Amene a esperteza. O terceiro a chegar surpreendeu o príncipe. Nunca teria suposto que o rico Acha se arriscasse assim. Filho único de nobres abastados, a estadia do CAP era para ele uma passagem natural e obrigatória antes de iniciar uma carreira de alto funcionário. Elegante, de membros esguios, rosto comprido, usava um pequeno e bem talhado bigode e lançava sobre os outros um olhar sempre desdenhoso. A sua voz melíflua e os olhos brilhantes de inteligência enfeitiçavam os seus interlocutores. Sentou-se à frente do trio. Espantado, Ramsés? Confesso que sim. Juntar-me a vocês por uma noite não me desagrada. Acho a vida muito monótona. Estamos nos arriscando a sofrer punições. Darão sal a este prato inédito. Já estão todos aqui? Ainda não. Será que o seu melhor amigo o traiu? Ele virá. Irônico, Acha mandou servir a cerveja. Ramsés não a tocou. A inquietação e a decepção apertavam-lhe a garganta. Teria se enganado a tal ponto? Aí está ele! Exclamou Amene. Alto, de ombros largos, cabeleira cheia, um colar de barba emoldurando-lhe o queixo, Moisés parecia muito mais velho do que aparentavam seus 15 anos. Filho de trabalhadores hebreus instalados no Egito há várias gerações, tinha sido admitido no CAP desde os primeiros anos devido às suas faculdades intelectuais notáveis. Como a força física era igual à de Ramsés, os 2 rapazes não tinham tardado a enfrentar-se em todos os campos, antes de estabelecerem um pacto de não agressão e passarem a apresentar uma frente comum aos seus professores. Um velho guarda quis impedir-me de sair. Como não queria lhe bater, tive de convencê-lo dos bons motivos da minha expedição. Todos se cumprimentaram e esvaziaram suas taças, cujo conteúdo tinha o gosto inimitável do proibido. Tentemos responder à única questão importante, exigiu Ramsés. Como se atinge o verdadeiro poder? Pela prática dos hieróglifos, respondeu imediatamente Amene. A nossa língua é a dos deuses. Os sábios a utilizaram para transmitir os seus preceitos. Imita os teus antepassados. Está escrito:
porque eles conheceram a vida antes de ti. O poder é dado pelo conhecimento e apenas a escrita o imortaliza. Tolice de letrados, objetou Setaô. Amene enrubesceu. Nega que o escriba detém o verdadeiro poder? O porte, a delicadeza, a educação, a pontualidade, o respeito pela palavra dada, a repulsa à desonestidade e à inveja, o controle de si próprio, a arte do silêncio para melhor conceder o primeiro lugar à escrita são as qualidades que quero desenvolver. Insuficiente, considerou Asha. O poder supremo é o da diplomacia. É por isso que em breve partirei para o estrangeiro a fim de aprender as línguas dos nossos aliados e dos adversários, para compreender como funciona o comércio internacional. Quais são as reais intenções dos outros dirigentes para assim poder manipulá-los? Aí está a ambição de um homem da cidade que perdeu todo o contato com a natureza, lamentou Setaô. A cidade é o verdadeiro perigo que nos espreita. Não fale de sua conquista de poder, fez notar Asha desabrido. Há um único caminho no qual se misturam constantemente a vida e a morte, a beleza e o horror, o remédio e o veneno, o das serpentes. Está brincando? Onde vivem as serpentes? No deserto, nos campos, nos pântanos, nas margens do Nilo e dos canais, nas plantações de trigo, nos abrigos dos pastores, nos currais de gado e mesmo nos recantos sombrios e frios das casas. As serpentes estão por todo lado e possuem o segredo da criação. Consagrarei a minha existência para roubá-lo. Ninguém se atreveu a criticar Setaô, que parecia ter preparado maduramente a sua decisão. E você, Moisés? Interrogou Ramsés. O jovem hebreu hesitou. Eu os invejo, meus amigos, porque sou incapaz de responder. Agitam-me estranhos pensamentos. O meu espírito vagueia, mas o meu destino parece obscuro. Talvez me deem um posto importante num grande harém. Nota de rodapé. No Antigo Egito, um harém não era uma prisão dourada para lindas mulheres, mas uma grande instituição econômica que descreveremos mais adiante. Voltando ao texto. E estou preparado para aceitar, enquanto aguardo uma aventura mais exaltante. Por fim, o olhar dos 4 jovens voltou-se para Ramsés, que declarou: Existe apenas um único e verdadeiro poder, meus amigos, o de Faraó. Fim do capítulo 3. Capítulo 4. Você não consegue nos espantar, lamentou Asha. O meu pai fez-me passar pela prova do touro selvagem, revelou Ramsés. Por que o faria se não fosse para me preparar para ser faraó? Aquelas palavras deixaram sem voz os 4 companheiros do príncipe. Asha foi o primeiro a recuperar o controle. Sete não designou o seu irmão mais velho para suceder ao trono? Nesse caso, por que não o obrigou ao encontro com o touro selvagem? Amene estava radiante. É maravilhoso, Ramsés. Ser amigo de um futuro faraó é um milagre. Não se entusiasme, recomendou Moisés. Sete talvez ainda não tenha escolhido. Estarão comigo ou contra mim? Perguntou Ramsés. Contigo até a morte, respondeu Amene. Moisés balançou a cabeça afirmativamente. A pergunta exige reflexão. Se verificar que suas chances aumentam, deixarei pouco a pouco de acreditar no seu irmão mais velho. Caso contrário, não apoiarei um derrotado, considerou Asha. Amene apertou os punhos. O que você merecia? Talvez eu seja o mais sincero de todos aqui, afirmou o futuro diplomata. Isso muito me espantaria. A única posição realista é a minha, retorquiu Setaô. E vai expô-la? As palavras bonitas não me interessam.
Apenas os atos contam. Um futuro rei deve ser capaz de enfrentar as serpentes. Na próxima noite de lua cheia, quando tiverem saído todas das suas tocas, levarei Ramsés ao seu encontro. Veremos se está à altura das suas ambições. Recuse! Implorou Amene. Aceito, disse Ramsés. O escândalo fez tremer a venerável instituição do CAP. Nunca desde a sua fundação, os alunos mais brilhantes da instituição se tinham atrevido a violar assim o regulamento interno. Contra a vontade, Sari foi encarregado pelos seus colegas de convocar os 5 culpados e de lhes infligir pesadas sanções penais. Poucos dias antes das férias de verão, a tarefa parecia-lhe tanto mais impossível quanto os postos que acabavam de ser atribuídos aos 5 jovens, coroando seus esforços e capacidades. Para eles, a porta do CAP escancarava-se para a vida ativa. Ramsés brincava com o cão, que rapidamente se habituara aos alimentos partilhados com o dono. A louca correria atrás de uma bola de trapo atirada pelo príncipe pareceu interminável ao preceptor, mas o seu real aluno não admitia que interrompessem as distrações do animal, muito maltratado, segundo ele, pelo seu anterior proprietário. Arquejante, de língua de fora, cansado, Vigilante lambeu a água de uma tigela de barro. Ramsés, a sua conduta merece um castigo. Por que motivo? Essa ultrajante escapadela. Não exagere, Sari. Nem sequer estávamos bêbados. Escapadela muito mais estúpida por seus camaradas terem terminado no seu tempo. Ramsés agarrou Sari pelos ombros. Boa notícia vinda de você. Conta depressa. As sanções, veremos isso mais tarde. E Moisés? Foi nomeado intendente adjunto do grande harém de Mer-On, no Faium. Nota de rodapé. O Faium fica a cerca de 100 quilômetros a sudoeste do Cairo. Pesada responsabilidade para um ombro tão jovem. Ele vai abalar os velhos funcionários enquistados nos seus privilégios. E Amene? Entrou para o gabinete dos escribas do palácio. Perfeito. E Setaol? Receberá o rolo dos curandeiros e encantadores de serpentes e será encarregado da colheita do veneno para a preparação de remédios, a menos que estas punições... E acha! Depois de ter aperfeiçoado o seu conhecimento do líbio, do sírio e do hitita, partirá para Biblos e ocupará o seu primeiro posto de intérprete. Mas todas essas nomeações estão bloqueadas. Por quem? Pelo diretor do CAP, pelos professores e por mim mesmo. A conduta de vocês foi vergonhosa. Ramsés refletiu. Se o caso piorasse, subiria ao vizir, e depois a Sete. Rica maneira, na verdade, de provocar a cólera real. Não se deve sempre procurar ser justo em tudo, Sari? Com certeza. Então castiguem o único culpado. Eu. Mas fui eu que organizei a reunião. Marquei o lugar de encontro e forcei os meus camaradas a me obedecerem. Se eu usasse outro nome, teriam recusado. É provável, mas anuncie-lhes as boas notícias e acumule sobre a minha cabeça os castigos previstos. E como o caso será resolvido, deixe-me dar um pouco de alegria a este pobre cão. Sari agradeceu aos deuses. Graças à ideia de Ramsés, safava-se o melhor possível de uma situação delicada. O príncipe, que angariava poucas simpatias entre os professores, foi condenado a residir no espaço do CAP durante as festas da cheia e aprofundar os seus conhecimentos matemáticos e literários, e a não frequentar a estrebaria. No ano novo, em julho, o irmão mais velho exibir-se-ia ao lado de Sete,
enquanto o faraó celebrasse o renascimento da cheia. A ausência de Ramsés provaria sua insignificância. Antes desse período de isolamento, que apenas o cão amarelo-dourado alegraria, Ramsés foi autorizado a despedir-se dos seus companheiros. Amene mostrou-se caloroso e otimista. Colocado em Mênfis, perto do amigo, pensaria todos os dias nele e arranjaria uma maneira de lhe fazer chegar às mãos algumas guloseimas. Depois da sua libertação, o futuro anunciar-se-ia radioso. Moisés contentou-se em abraçar Ramsés. O afastamento em Mer-Ur surgia-lhe como uma prova que tentaria enfrentar da melhor maneira. Andava obcecado por determinados sonhos, mas só falaria deles mais tarde, quando seu amigo tivesse saído do castigo. Acha mostrou-se frio e distante. Agradeceu ao príncipe pela sua atitude e prometeu retribuí-la assim que surgisse uma oportunidade, do que ele duvidava. Os seus destinos não teriam mais oportunidades de se cruzarem. Setaol lembrou a Ramsés que o tinha desafiado a encontrar as serpentes, e que uma promessa era uma promessa. Aproveitaria aquele aborrecido contratempo para escolher o local mais favorável a esse confronto. Não escondia a sua felicidade por poder exercer os seus talentos longe das cidades e de estar todos os dias em contato com o verdadeiro poder. Para a surpresa do seu preceptor, Ramsés aceitou sem protestar o castigo da solidão. Num período em que os jovens da sua idade saboreavam os prazeres da estação da cheia, o príncipe dedicou-se à matemática e aos velhos autores. Apenas dava alguns passeios no jardim em companhia do cão. As conversas com Sari versaram sobre os temas mais austeros. Ramsés revelou uma espantosa capacidade de concentração, acompanhada por uma memória excepcional. Em poucas semanas, o rapaz transformara-se num outro homem. Em breve, o ex-preceptor nada mais teria a ensinar-lhe. Ramsés mergulhara nesse período de retiro forçado com o mesmo entusiasmo que num combate de mãos nuas em que o adversário era ele próprio. Depois do seu confronto com o touro selvagem, tinha vontade de lutar com um outro deles. Por ser pretensioso, muito seguro de si, impaciente e desorganizado. Esse combate, assim como o primeiro, não seria menos perigoso. Ramsés pensava constantemente no pai. Talvez nunca mais o encontrasse. Talvez devesse contentar-se com essa recordação e com a imagem de um faraó que ninguém poderia igualar. Depois de ter largado o touro, Sete permitira-lhe segurar nas rédeas do carro durante alguns instantes. Depois, sem uma palavra, agarrara nelas. Ramsés não se atrevera a perguntar nada. Ter vivido perto dele, mesmo apenas por algumas horas, fora um privilégio. Tornar-se faraó? Essa questão não tinha sentido. Entusiasmara-se, como era de seu hábito, dando largas à sua imaginação. No entanto, tinha sido submetido à prova do touro, um velho ritual caído em desuso. Ora, Sete não agia levianamente. Em vez de ficar interrogando-se no escuro, Ramsés decidira completar as suas lacunas e progredir, à altura do seu amigo Amene. Fosse qual fosse a sua futura função, coragem e entusiasmo não bastariam para cumpri-la. Sete, como os outros faraós, tinha seguido o caminho do escriba. E a louca ideia assaltava-o de novo. Regressava como uma onda, apesar dos seus esforços para afastá-la. No entanto, Sari informara-o de que seu nome era quase ignorado na corte. Não tinha adversários, pois o sabiam condenado a um exílio dourado numa capital de província. Ramsés não respondia nada, orientando a conversa para o triângulo sagrado que permitia construir a parede de um templo,
ou para a regra das proporções necessárias, a fim de criar um edifício de acordo com a lei de Maat, a frágil e maravilhosa deusa da harmonia e da verdade. Ele, que tanto gostava de andar a cavalo, nadar ou lutar de mãos limpas, esqueceu a natureza e o mundo exterior, sob a batuta de um sari, encantado por estar formando um sábio. Mais alguns anos de perseverança e o antigo agitador mostrar-se-ia digno das obras-primas do passado. A falta cometida por Ramsés e o castigo sofrido tinham colocado o jovem no bom caminho. Na véspera da libertação, o príncipe jantou com Sari no terraço da sala de estudo. Sentados em esteiras, beberam cerveja fresca e saborearam peixe seco e favas com especiarias. Felicito-o. Os seus progressos são notáveis. Falta um pormenor. Que lugar me foi atribuído? O preceptor pareceu atrapalhado. Bem, deve pensar em descansar depois de todo esse esforço. Por que está mudando de assunto? É um tanto delicado, mas um príncipe pode gozar de sua posição. Qual é o meu futuro lugar, Sari? O preceptor evitou o olhar do aluno. No momento, nenhum. Quem tomou essa decisão? Seu pai, o rei Sete. Fim do capítulo 4. Olá! Terminamos o capítulo 4 e eu quero saber o que vocês estão achando da vida do Ramsés, do início da vida, a juventude do faraó Ramsés, o futuro faraó. O que será que Sete, o pai, reservou para o futuro do filho? A gente vai descobrir daqui a pouco. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem as suas impressões, eu vou gostar muito, muito de ouvi-las, de lê-las. Na descrição do vídeo também está o meu perfil no Kawaii, para vocês acompanharem as leituras diariamente, porque aqui no canal do YouTube eu demoro um pouquinho para postar. Então, muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o nosso próximo encontro. Um beijo, fiquem com Deus, uma ótima semana.